Olá pessoal, tudo bem? A aula de hoje é sobre fração geratriz. Toda dízima periódica indica um número racional, ou seja, toda dízima periódica pode ser escrita em forma de fração. Então, a fração que gera uma dízima periódica é o que nós chamamos de fração geratriz. E aí, uma dízima periódica, ela pode ser classificada como uma dízima periódica simples ou uma dízima periódica composta. Qual a diferença entre as duas? A dízima periódica simples, o período, o que é o período? São os números que se repetem. Por exemplo, aqui eu tenho 0,333. Então, esse número que se repete é o que nós chamamos de período. Então, logo após a vírgula, na dízima periódica simples, eu tenho o período, que é o número que se repete. Inclusive, esta dízima periódica, 0,3333 infinito, eu posso escrever 0,3 com esse tracinho aqui em cima, porque esse traço vai indicar que o 3 é o que repete para se tornar uma dízima periódica. Aqui eu tenho um outro exemplo, 0,353535. Então, é uma dízima periódica simples, porque o período, que são os números que se repetem, aparecem logo depois da vírgula. Então, 0,353535, o período aqui será 35. Então, eu posso escrever 0,35 com esse tracinho em cima, que indica que é o 35 que vai se repetir. Aqui eu tenho 1,4444. Então, qual vai ser o meu período? O 4. E ele está logo após a vírgula. Então, dízima periódica simples. E eu posso escrever 1,4 e o tracinho apenas em cima do 4, que é o 4 que se repete. Nesta outra aqui eu tenho 2,18. Então, 2 inteiros, vírgula 18, tracinho em cima, porque é o 18 que se repete. Então, dízima periódica simples, o período aparece logo após as vírgulas. Agora, a dízima periódica composta, ela é composta por uma parte não periódica, que não se repete, e uma parte periódica. Então, por exemplo, aqui 0,7222. Perceba que eu tenho uma parte após a vírgula que não se repete. E depois a parte que se repete, que é a parte periódica. Então, dízima periódica composta, porque após a vírgula eu tenho uma parte não periódica, que não se repete, aparece uma única vez, e a parte periódica que se repete. Então, como que eu posso escrever isso? 0,72, tracinho apenas em cima do 2, porque 2 é o período, que é o que se repete. No item B, 0,5212121. Então, qual é a parte não periódica? O 5. Qual é a parte periódica que se repete? O 21. Então, eu posso escrever 0,521, tracinho em cima do 21, que é a parte do período, que é a parte que se repete. 0,79999, eu posso escrever 0,79, tracinho em cima do 9, porque é ele que vai repetir. 1,24999. Aqui eu tenho a parte não periódica, que não se repete, e a parte periódica, que é a parte que se repete. Então, eu posso escrever 1,24 e o 9, tracinho apenas em cima do 9, que é o período, que é a parte que se repete. Então, eu espero que vocês tenham esclarecido as dúvidas sobre dízima periódica simples, que a parte periódica acontece logo após a vírgula. Dízima periódica composta é composta por uma parte não periódica e uma parte periódica. Uma parte não periódica e uma parte periódica, ou seja, uma parte que não se repete e a outra que repete. A parte que não se repete e a outra que repete.
E agora nós vamos encontrar a fração geratriz dessas dízimas periódicas aqui. Eu tenho dois exemplos aqui de dízima periódica simples para nós encontrarmos a fração geratriz, ou seja, a fração que vai gerar esta dízima periódica e esta dízima periódica. Bom, nesta dízima periódica eu tenho 0,3333 infinita. Eu quero encontrar a fração que gera esta dízima. Então eu posso fazer da seguinte maneira: igualar esta dízima periódica a x. A partir do momento que eu vou igualar esta dízima periódica a x, eu formei uma equação. Para eu encontrar este valor de x, que é, no caso, a fração geratriz, eu preciso de uma outra equação equivalente a esta com um período igual. Para isso, eu vou multiplicar esta equação por 10 para obter uma equação equivalente. Quando nós fazemos esta multiplicação, os dois membros são multiplicados por 10. Então, 0,333 multiplicados por 10 vai ser igual a 3,33. Como é uma dízima, eu acrescento mais um 3, porque assim eu já vou obter, no caso, uma outra equação com a parte periódica igual a x vezes 10, 10x. A partir do momento que eu fiz esta multiplicação, perceba que eu tenho uma segunda equação equivalente a esta com um período igual. Feito isso, eu vou fazer a diferença membro a membro. Então, 10x menos x, 10x menos x, igual a 3,333 menos 0,333. Então, 3,333 menos 0,333. 10x menos x, 9x, que é igual a 3,333 menos 0,333. Feita essa diferença, a parte periódica é eliminada. E aí sobrou quem? 3 menos 0, 3. Isolando x, eu vou ter que x é igual a 3 nonos, que simplificando por 3, eu vou ter que x vai ser igual a 1 terço, ou seja, 1 terço é a fração geratriz da dízima periódica simples 0,333. No entanto, se eu dividir 1 por 3, eu vou ter 0,333, ou seja, 1 terço é a fração geratriz desta dízima. No item B, eu tenho 2,181818. Eu também vou igualar a x. E agora eu preciso encontrar uma equação equivalente a esta com um período igual. Então, eu vou multiplicar tudo isso por 10. Quando eu faço essa multiplicação, eu multiplico os dois membros. Então, aqui 2,181818 vezes 10 vai ser 21, porque a vírgula vem para cá, vírgula 81, 81, 81. Igual a x vezes 10, 10x. A parte periódica está igual? Não. Então, eu vou multiplicar novamente por 10, os dois membros. Então, 21,818181 vezes 10 vai ficar 218, porque a vírgula vem para cá, vírgula 18, 18, 18. Igual a 10x vezes 10, 100x. Observe que eu tenho agora esta equação equivalente a esta equação e ainda com um período igual. A partir do momento que eu encontro as duas equações equivalentes com um período igual, é o momento de fazer a diferença membro a membro. Então, eu vou fazer 100x menos x
que vai ser igual a 218,1818 menos 2,181818. 100x menos x, 99x, que é igual a 218,181818. Eu vou eliminar a parte periódica, que é a parte igual, e eu vou ter 218 menos 2, 216. Antes de continuar, eu quero fazer uma observação. Tem alguns autores, alguns exemplos, que a partir do momento que percebe que a parte periódica é formada por dois números, já faz a multiplicação direto aqui por 100. Mas você pode fazer também por 10, depois por 10, até encontrar a próxima equação equivalente com o período igual. Então agora aqui isolando o x. X vai ser igual a 216,99avos. Eu posso simplificar por 3, que vai ser igual a 72,33avos. E eu posso simplificar novamente por 3, que vai ser igual a 24,11avos. Ou seja, 24,11avos é a fração geratriz desta dízima periódica simples. 2,181818. Mas agora não é hora de brincar. Agora não é hora de ficar pulando em mim. Entendeu? Agora não é hora de ficar pulando em mim. Entendeu? Bonita. Agora nós vamos ver alguns exemplos de dízima periódica composta para encontrar a fração geratriz. E eu posso resolver da mesma maneira que eu resolvi a dízima periódica simples para encontrar a fração geratriz. Então, primeiro, eu vou igualar a x. A partir do momento que eu igualei a x, eu montei uma equação. Só que perceba, é uma dízima periódica composta. Então, eu tenho a parte não periódica e tenho a parte periódica. O primeiro passo é encontrar uma equação equivalente a esta, onde a parte periódica vai ficar sozinha após a vírgula. Então, eu vou multiplicar por 10 para encontrar uma equação equivalente. Então, se eu multiplico por 10, eu multiplico a equação toda. Então, 0,7222 multiplicados por 10, esta vírgula vem para cá e vai ficar 7,222. Igual a x vezes 10, 10x. Perceba que eu já tenho uma equação onde a parte periódica está sozinha. Agora eu vou multiplicar por 10 novamente para encontrar uma outra equação equivalente a esta, onde o período seja igual a esse, para que eu possa fazer a diferença depois e assim encontrar a fração geratriz. Então, multiplicando tudo isso por 10, eu vou ter 72,222 igual a 10x vezes 10, 100x. Obtive a segunda equação com a parte periódica igual. Agora, já que eu obtive a segunda com a parte periódica igual, eu vou fazer a diferença membro a membro. Então, 100x menos 10x igual a 72,222 menos 7,222. 100x menos 10x, 90x, que é igual a 72,222 menos 7,222. A parte periódica eu já posso eliminar, porque eu já fiz a diferença. 72 menos 7, 65. 90x vai ser igual a 65. Isolo x, que é igual a 65 divididos por 90. 65 noventavos. Eu posso simplificar? Posso simplificar por 5. 65 divididos por 5, 13. 90 divididos por 5, 18.
13/18, eu posso continuar simplificando? Não, porque 13 é um número primo e 18 é divisível por 2, por 3. Então, não há um divisor comum entre eles para continuar a simplificação. Então, 13/18 é a fração geratriz da dízima periódica composta 0,7222. Item B. 0,5, 21, 21, 21. Primeiro passo, vou igualar a x. Segundo passo, vou multiplicar por 10 para deixar a parte periódica sozinha após a vírgula. Então, multiplicando por 10, eu vou ter 5,21, 21, 21 igual a 10x. Encontrei a primeira equação onde a parte periódica está sozinha. Lá na dízima periódica simples, ela já em si, a dízima periódica simples já tinha a parte periódica sozinha após a vírgula. Na composta não. Então, na composta, o primeiro passo é você deixar a parte periódica sozinha após a vírgula. Agora eu vou multiplicar por 10 para encontrar uma equação equivalente a esta, mas com a parte periódica igual. Por serem dois números na parte periódica que se repetem, 21, 21, 21, eu poderia multiplicar direto por 100, mas eu vou multiplicar por 10 como eu fiz nos demais exemplos. Então, aqui vai ficar 52,12, que vai ser igual a 10x vezes 10, 100x. Perceba que a parte periódica não está igual. Então, eu vou obter uma equação equivalente, sendo multiplicada por 10 novamente, para ter uma equação equivalente e com a parte periódica igual. Então, multiplico por 10. Vai ficar 521,2121, que vai ser igual a 100x vezes 10, 1000x. Agora, eu obtive a equação equivalente a esta e ainda com a parte periódica igual. A partir do momento que eu tenho essas duas que são equivalentes e com a parte periódica igual, eu vou fazer a diferença membro a membro. 1000x menos 10x, que vai ser igual a 521,21, menos 5,21, 21. 1000x menos 10x, 990x, que vai ser igual a 521,21 menos 5,21, a parte periódica já fica eliminada e eu vou ter 521 menos 5, que vai ser igual a 516. 990x igual a 516. Isolo x, que vai ser igual a 516 sobre 990. 516, 990. Eu posso simplificar? Posso, porque ambos são pares. Então, eu posso simplificar por 2. 516 divididos por 2, 258. 990 divididos por 2, 495. Posso continuar simplificando? Sim, só que agora por 3. 258 divididos por 3 dá 86. 495 divididos por 3, 165. Agora eu não posso mais continuar simplificando, então 86, 165 avos é a fração geratriz da dízima periódica composta 0,5, 21, 21, 21. Quero dar 3 exemplos para vocês com dízimas periódicas onde o período é formado por 9s, 9. Por quê? Vejamos, 0,9999.
É uma dízima periódica simples. Então, eu igualo a x, e aí eu tenho já a parte periódica sozinha, mas eu vou multiplicar por 10 para que eu possa encontrar uma equação equivalente a essa. Então, fazendo 0,999 multiplicados por 10, eu vou ter 9,999 igual a x vezes 10, 10x. Tenho as duas equações equivalentes e com o período depois da vírgula, então eu vou fazer a diferença membro a membro. Então, 10x menos x igual a 9,999 menos 0,999. 10x menos x, 9x, que é igual a 9,999 menos 0,999. Eu simplifico essa parte porque a diferença eu já elimino. Eu vou ter 9 menos 0, 9. Isolando x, eu vou ter 9 sobre 9, que é igual a 1. Então, eu posso falar que 1 é igual a 0,999. Então, 1 é o próximo número finito depois desta dízima. Então, toda dízima periódica que tem o período formado por noves, 999, 999, vai ser igual ao próximo decimal finito. Então, neste caso aqui, 0,7999, quem é o próximo decimal finito após este número? O 0,8. Então, qual é a fração geratriz desta dízima? Vai ser a mesma deste decimal finito. E qual é a fração geratriz deste decimal finito? Decimal finito por quê? Porque ele tem fim, ele não é uma dízima. Então, transformando esse 8 décimos, eu vou ter 8 sobre 10, 8 décimos. Simplificando por 2, eu vou ter 4 quintos. Então, 4 quintos seria a fração geratriz desta dízima e deste decimal finito. Lembrando que é um caso especial. Isso só acontece quando o período, que é a parte que se repete, é formado por noves. E aqui eu tenho 1,249999. Qual é o próximo decimal finito? Então, será 1,25. E qual vai ser a minha fração geratriz, tanto desta dízima quanto deste decimal finito? Vai ser 125 centésimos, que eu posso simplificar passo a passo por 5 e depois por 5 novamente, ou direto por 25, que vai ser igual a 5 quartos. Então, 5 quartos é a fração geratriz de 1,24999, que é esta dízima periódica composta, ou do decimal finito 1,25. Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido com os exemplos. Se você gostou, clique em gostei. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Compartilhe este vídeo com aquele amigo que você sabe que está estudando este conteúdo. Muito obrigada, até o próximo vídeo ou a próxima dúvida.